Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, você que nos assiste aí pela estação Web TV, você que está nos vendo pelo YouTube. Estou desejando aqui um feliz domingo, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, que sejam todos bem-vindos, para esse estudo da lição. Dando continuidade à lição de sábado, que foi o segredo. Qual seria o segredo para o sucesso? Hoje nós vamos falar de um novo Moisés. E quem é esse Moisés? Esse novo Moisés seria o quê? Josué. E qual a sua importância dentro da história, do povo de Israel? Porque aquela nação que Deus prometeu que não veria a terra prometida, Deus fez um renovo de votos com Josué, porque ele sim trouxe as boas novas, Ele não desanimou quando viu ali gigantes na terra e prometeu a Josué que ele, e Caleb, salvo Caleb e Josué, veriam a terra. Moisés, por sua vez, não chegou, embora foi um grande líder, ele não viu a terra prometida, porque ele, quando Deus falou para ele, fala com a rocha, ele feriu a rocha. Então, há vários, dentro desse contexto, vários temas que nos explicam, o porquê que Moisés não viu a terra prometida. Mas havia uma promessa para o novo Moisés, Esse novo líder, em outras palavras falando, para esse novo líder. Nós vamos fazer um paralelo entre Deuteronômio 18, do 15, verso 15 ao verso 22. Depois vamos pegar Josué, do verso 1 ao verso 9, do capítulo 1, verso 1 ao 9. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 18, 15 e 22. (18, 15, verso 22). A promessa do grande profeta. Esse já é o cabeçalho já do verso 15 em diante. E diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti e de teus irmãos semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pedires o Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvireis mais a minha voz, a voz Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falarão bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo o que eu lhe ordenar. E de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar, em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que eu falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor por ele. Agora nós vamos pegar um paralelo com Josué, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. É logo depois aí de Deuteronômio, é uma sequência de livros e da história do povo de Israel. E diz assim, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou quem? A Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde os desertos no Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ou seja, já havia uma profecia, mesmo não sendo realidade, havia o quê? Uma possibilidade, após a morte de Moisés, desse novo líder, desse novo profeta. E se cumpre após a morte de Moisés no livro de Josué, que Josué, Deus falou abertamente, com Josué,
o que ele deveria fazer e levar o povo para a terra prometida. Dando continuidade à lição, ela diz assim, ainda que Moisés tivesse morrido e um novo líder, Josué, tivesse sido designado por Deus, há paralelos entre eles. Ambos os homens haviam sido informados por Deus de que conduziriam o povo à terra prometida a seus pais, como o Senhor disse a Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Josué completaria a obra que originalmente havia sido confiada a Josué. Ele era, de fato, um novo Josué. Então, aquilo que ele prometeu a Moisés se cumpriria por meio de Josué. Aqui nós vemos que Deus, ele não é um Deus de mágoa, um Deus de rancor, porque ele prometeu que o povo de Israel veria a terra prometida. E ele se cumpriu justamente em Josué. E no decorrer desse trimestre, a gente vamos destrinchando as histórias, nós vamos ver como cada coisa foi se cumprindo e como esse novo profeta, ele conseguiu conduzir o povo, que havia caído já na idolatria, aquele povo que caiu na desobediência, por isso não viram a terra e ficaram caminhando ali no deserto 40 anos em círculo, Aqui diz assim também, neste ponto, a promessa de Deus de que levantaria um profeta semelhante a Moisés é apenas uma probabilidade lá em Deuteronômio 18:15. Até aquele momento seria uma probabilidade e ainda não uma realidade consumada. Agora, quando as palavras chegaram até o livro de Josué, as palavras de abertura do livro de Josué recordam ao leitor a promessa e ao mesmo tempo criam a expectativa de vê-la cumprida. Embora morto, Moisés ainda domina o primeiro capítulo. Se vocês forem pegar bem aqui os primeiros capítulos de Josué, vocês vão ver que o nome de Moisés ele é citado por mais de 10 vezes no livro de Josué, e embora o livro seja Josué, mas o nome de Moisés, mesmo morto, ele foi citado, ou seja, um grande profeta, Moisés era chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como assistente de Moisés. Seria necessária uma vida inteira de serviço fiel e obediência para que Josué recebesse o título de servo do Senhor. Está lá em Josué 24, verso 29. Ainda que o primeiro capítulo de Josué retrate a transição entre dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor, cujas palavras abre o livro e cuja a orientação o domina. Não há dúvidas quanto a quem é o verdadeiro líder de Israel. O grande líder de Israel foi Moisés. Mas quem herdou a terra prometida foi Josué, que conduziu e cumpriu a promessa. Nós vemos aqui um Deus que não guarda rancor, um Deus amoroso e que cumpre a sua palavra. Não se cumpriu por Moisés, o grande líder do povo de Israel, mas ela se cumpriu em Josué. Nós vemos aqui que Deus ele está disposto a nos dar tudo aquilo que ele prometeu. Por mais que nós sejamos desobedientes, por mais que nós sejamos desanimados com a palavra de Deus, ele tem essa promessa e ele vai cumprir. Nesse dia de hoje, que você possa ficar com essa mensagem, que ela possa ir de encontro ao seu coração, que Deus possa estar nos iluminando durante essa semana, que nós possamos entender a cada dia mais essa lição e que ela possa ficar guardada na nossa mente. Tenha você um bom domingo, um bom restante. Se você está nos assistindo no final do dia, se você está começando esse dia de domingo, que você possa ter também um excelente domingo. Que Deus possa estar com você e até segunda-feira para o próximo estudo da lição, que o título é Atravesse, Tome, Divida e Sirva. Vamos entender um pouco mais dessa lição.